Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta a São Paulo, agora sem barulho de criança, mas talvez com alguns latidos de cachorro e barulho de motos. Vamos lá. É, Ontem eu estava lendo algumas anotações e fiquei um pouco parada naquela fala, não sei qual profeta que falou, né? E também isso não importa, que é transformem-se pela renovação de sua mente ou, né, pela renovação de seu entendimento. E muito interessante, né, gente? Às vezes nós encontramos, né? Às vezes não. Sempre, se estivermos abertos a isso, podemos encontrar pérolas espirituais dessa potência, né? Uma frase com todo um desdobramento, né? Científico, quântico, altamente avançado, espiritual, altamente avançado, evoluído, comprimido numa frasezinha dessa, né? Renovai-vos, né? Transformai-vos ou renovai-vos, enfim, pela renovação do vosso entendimento ou pela renovação de nossa mente. Quando você está munido de alguns outros já com saberes e conhecimentos, e vou tornar sempre a indicar, leiam as cartas de Cristo, mas não existe só ela falando disso, mas é que as cartas têm uma dinâmica interessante de vocês consumirem, porque é uma canalização, enfim, uma psicografia do próprio Cristo. Então, é bacana ter, até porque existe toda uma distorção muito grande de como ele era, de que ele falou, do que ele deixou de falar, e ali não, ele que está falando, né, sem intermediários. Existe sim um canal ali, mas que estava em plena comunhão com Cristo, que pôde receber aquelas palavras sem danificá-la, sem colocar a sua visão à frente do que o Cristo queria dizer, né? O que não acontece com as outras literaturas ou os outros livros científicos, espirituais ou romances que eventualmente receberam ali a assinatura de Cristo, às vezes nem veio dele, a pessoa fala que veio, enfim. Então, tem toda essa dinâmica que é bem legal. E essa frase, né, esse ensinamento, não fala frase, né, acho que perde um pouco o valor. Esse conhecimento tão profundo, né, renovai, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Aí a gente já entende pela dissolução das crenças limitantes, a gente pode entender também. Transformem-se pela cura da vossa consciência, né? Transformem-se pela renovação da vossa consciência, né? Permita que a sua consciência, hoje retida em padrões de vibração densos, né, lentos ali, retardatários, se despreenda, né, e alcance um novo status, ou seja, vibre mais alto, com mais potência, com mais velocidade. Justamente por isso, se sutilize, né? Porque quando a gente vibra baixo, a gente vibra na densidade, porque existe uma lentidão no movimento que atua nos fios da rede do nosso perispírito, né? Então isso adensa o nosso corpo perispiritual e, consequentemente, a realidade que a gente enxerga, a realidade que a gente vê, mesmo que essa realidade, eu acho sempre importante frisar isso aqui, porque tem muita gente que hoje vem com muito dinheiro, que é muito rica, e não é nenhum espírito evoluído, não. Tem muitos espíritos que estão no esquecimento, podem estar eventualmente fazendo uma bobagem ou duas, e que no momento certo serão despertos e vão falar, não, gente, deixa eu fazer uma coisa melhor com a minha vida. Mas muitos, né, uma quantidade considerável de pessoas nesse mundo que tem muito dinheiro, não é, gente, espírito evoluído esperando o despertar, né? Não é, sinto lhe dizer. E a gente está aqui para lembrar isso. Nem sempre você ser abençoado financeiramente com uma realidade de vida próspera no que se refere aos
padrões da matéria, né? O que se entende como próspero, quer ter muitos carros, quer ter muitas casas, ou uma boa casa muito boa, ou um emprego muito bom, ou vários, enfim, né? Nem sempre nem sempre quem nasce com essa realidade de vida material próspera é um espírito em si próspero. Muitos deles são espíritos que nem mereceriam, né, entre aspas, ou de fato ter essa realidade, mas pela infinita misericórdia de Deus, recebem a graça de nascer com dinheiro para que possam, através de uma atitude mais generosa, de uma elevação de consciência, para que possam quitar um pouco de seus débitos. E aí o que muitas dessas pessoas fazem? Elas nem olham para o lado, né? O meu dinheiro é meu, se você é pobre, você que devia trabalhar, porque saúde e educação são serviços. Se você não tem dinheiro para pagar, você não deveria ter acesso para tê-los, né? Eu já escutei uma moça falando isso na internet, eu fiquei horrorizada, fiquei chocada, né? Uma moça jovem falando isso, né? Essa asneira. A gente fica um pouco chocado mesmo, acontece. Mas enfim, então, quando a gente fala de se transformar pela renovação do nosso entendimento, ou pela renovação da nossa mente, é isso, é isso. O Espírito, né, o Mestre que traz, eu não sei quem que é, gente, né, mas eu vou falar Deus, porque tudo que é verdade é a canalização de Deus. Vamos falar Deus, ou universal, ou a consciência suprema de todas as coisas, que não tem erro, né? Esse conhecimento trazido a Deus, trazido por Deus a essa terra aqui, a esse planeta. Naquela época as pessoas não entendiam isso, né? O que é a consciência, o que são padrões mentais, o que são padrões psicológicos, psíquicos, o que é esse padrão, né? Que tudo o padrão é determinado pela consciência. Se você tem uma consciência próspera, os padrões que irão atuar ali, que irão reger e se retroalimentar naturalmente, serão padrões igualmente prósperos, igualmente sutis, igualmente leves, igualmente amorosos. Quem ama mais quer amar, e quem odeia mais quer odiar. É como se rodasse um programa, sabe? É como se um programa estivesse rodando ali. Com a diferença de que quando você fala de uma escassez, é verdadeiramente uma ilusão. Então é verdadeiramente um tipo de um programa psíquico inserido ali, que você está inserido, que você só enxerga a Matrix. Quando você está fora disso, se despreende, e quanto mais você faz o bem, mais você quer fazer o bem, a gente pode entender como, tá rodando um programa, mas não é isso. Porque ali você já teve acesso à verdade, você já se desprendeu dessas amarras. Mas porque é tão bom, mais você quer continuar fazendo. Você faz porque é bom, você faz porque você quer. Você agora é um indivíduo, um sujeito, uma consciência liberta da escravidão da matéria. Então você opta de maneira consciente, entendendo que tudo aquilo que você faz de bom retorna para você, porque essa é a lei do cosmos, e você faz, mas não é nem porque vai retornar para você. Você faz porque você coloca, né, o bem do outro acima de si mesmo, né? Porque você finalmente entendeu que não era amar o outro como a si mesmo, é amar o outro mais até do que a si mesmo. Então você coloca, né, as necessidades e aquelas coisas todas do seu próximo acima das suas. Só que agora também você é consciente de todo esse saber, de toda essa realidade. Você não é escravo de uma atitude descuidada, ou de uma atitude delirante de vou só fazer o bem. Aliás, você tem que só fazer o bem, mas tipo, fazer caridade para ganhar pontos com a espiritualidade, para ganhar pontos com Deus, para ter um lugarzinho no céu. Você não faz assim de maneira robótica, entende? Não, porque também existe o programa que roda na ilusão daqueles que estão num processo de espiritualização, de espiritualidade, entende? Que é, nossa, eu preciso fazer o bem, eu preciso ser muito bom, eu preciso fazer, eu preciso ser, eu preciso. E aí roda o programinha e você fica preso no loop de atender a uma agenda de reforma íntima, né? Atender uma agenda de reforma íntima. É diferente de uma pessoa que está vivendo a reforma íntima de maneira autêntica, de maneira verdadeira, entende? Sem neura, sem neurose, sem psicoses. Não, ela está vivendo ali a reforma íntima de maneira natural, de maneira leve, deixando fluir e sempre buscando se melhorar com as situações
da maneira que der, da maneira que dá e buscando sempre oferecer o seu melhor a Deus. É diferente da outra pessoa que está no rolê da reforma íntima, mas de uma maneira um pouco delirante, de uma maneira um pouco equivocada, de uma maneira um pouco confusa, conturbada, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, será que eu posso fazer? Será que eu deveria fazer? Será que eu deveria deixar de fazer o que eu estava fazendo? Será que isso pode? Será que isso não pode? Né? Que entra num processo de guiísmo, né? Num processo de que é aquilo que se entende assim, preciso sempre estar consultando os meus guias espirituais, ou preciso sempre estar consultando a Deus, ou preciso estar sempre consultando o pastor, a pastora, o padre, o rabino, porque se eles não autorizarem eu não posso fazer, né? Pessoas que não têm autonomia sobre si mesmas, né? Denotando assim, então, a sua ainda imaturidade espiritual bem exacerbada, né? Então, é claro que a gente precisa sempre consultar a Deus naquilo que for necessário, mas a gente precisa também ter a autonomia de viver a nossa vida da maneira que a gente compreende como correta, dentro daquilo que a nossa consciência concebe como realidade, né? Porque dentro da maneira como a nossa consciência concebe. O que você precisa se perguntar na realidade é que tipo de consciência você está animando atualmente. Aliás, melhor dizendo, que tipo de consciência você está sendo atualmente. Porque eternamente seremos consciências cósmicas rodando o universo, conhecendo gente, esquecendo gente, conhecendo gente, esquecendo... Acho que a gente não deve esquecer não, né? Conhecendo gente, vivendo, amando aqui, amigos, obrigado, fiquei 2 milênios com você, agora eu vou ficar 10 milênios ali, aí fica 10 milênios lá, agora, obrigado, agora eu vou ficar 1 bilhão de anos na outra galáxia, gente, obrigada. Quando acabar esse tempo, quem sabe eu volto, e aí não volta, vai para uma outra galáxia, vai para uma outra, enfim, e aí vai. Então, quando a gente fala dessa renovação, né, dessa mente, ou dessa renovação desse entendimento, a gente está falando de um salto quântico, de um salto consciencial que acontece, que é do desprendimento, né? Desprendimento da vibração que a consciência sua tinha, vibrando aqui bem baixo, ela dá um salto e ela agora se estaciona num outro patamar. Ou seja, se ela deu um salto é porque ela se sutilizou. E porque ela se sutilizou, ela pode se desprender. Como ela se despreendeu, ela levita. Entende? Se ela fica densa, ela retrocede. Ela volta, né? Se bem que a consciência, né, a evolução do ser, ela não retroage. O que retroage é a sua forma. Você vai continuar sabendo o que é certo, o que é errado, o que é a realidade, o que é a ilusão, mas você tendo acesso a tudo isso, querendo permanecer agindo como se fosse uma pessoa inconsciente quando você já não é, você sabe qual é a verdade, você vai ter guerras e conflitos interiores bem intensos, bem conflituosos consigo mesmo. Se tornam pessoas infelizes, porque a verdade, gente, é puro amor, é pura alegria, é pura felicidade. Se eu conheço os caminhos para a felicidade e ainda assim prefiro agir, né, como um ser infeliz, né, compactuando, abraçando padrões e comportamentos que destroem, que corroem a mente, que corroem os entendimentos, que deturpa, que distorce tudo, é porque eu sou uma pessoa muito infeliz. Né? E aí eu vou ter sérios conflitos, porque você sabe qual é a verdade, você está agindo como se você não soubesse. Não é um conflito imposto pela lei de Deus, aliás, não é um conflito imposto por Deus, mas é um conflito que se dá justamente pela natureza mesma da evolução. Né? Uma mente que se expande, que se abre a uma nova ideia, jamais retornará, jamais poderá retroagir, jamais poderá voltar a seu tamanho original. Eu posso ter acesso a tudo isso e falar, não quero nem saber, vou viver loucamente do jeito que eu achar que eu devo, e é isso mesmo, não quero saber. Se eu fizer chorar, a culpa é de quem eu fiz chorar. Eu tenho, naturalmente, essa autonomia de querer agir assim, de maneira equivocada. Se você quiser agir assim, você haja assim, mas saiba que você terá naturalmente contas a prestar, porque
porque ninguém pode fugir, né? Ninguém está isento. Quem contrai débitos, quem contrai responsabilidade, né, com as leis de Deus, né, se verá obrigado a quitar tudo que precisa ser quitado até o último ceitil, né? Leve o tempo que levar, demore quantas encarnações demorar, né? Às vezes você vai pagar o último ceitil na encarnação que você já está super evoluído, né? Super, sabe? Um super avatar, e você desce num lugar e você passa por coisas. Tem muitos avatares que passaram de maneira injusta, não tinha que ter passado não, mas tem outros que passaram, não foi exatamente uma grande injustiça. Ali ele estava pagando o que ele fez lá, olha, milênios lá atrás, e eles deixaram lá no cantinho da continha dele, né? Porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele vai puxar a sua conta e vai falar, tá na hora de você pagar essa parcela aqui, quando ele souber que você tá com recursos. Quando ele souber que você tem recursos em caixa, no caixa, para você poder quitar. O que viria a ser esses recursos no caixa, né, gente? É estabilidade, é condições morais, condições mentais de quitar. Ah, Michelle, então você está querendo dizer que todo mundo que faz mal para os outros só vai quitar quando for bom? Né? Não faz sentido, lógico que não. Quem está fazendo mal, tem muita gente que está fazendo mal e está pagando. A pessoa pode não estar consciente do que está acontecendo com ela, em níveis espirituais, em níveis físicos, nas suas relações, todo mundo se afastando dela. Ela pode dizer que não se importa, ela pode dizer que não liga, mas isso é uma grande mentira. É a pessoa lutando com todas as forças dela contra a natureza da existência, que é se relacionar. É natural, é uma lei da existência. A criatura foi feita para se relacionar, está na própria conjuntura do nosso corpo, os braços para fora, né? A espera de um abraço, de um aconchego do nosso irmão, do nosso amigo, os lábios, né? Os olhos, os ouvidos, é tudo para o outro, é tudo para fora, é tudo para se dar. O nosso corpo está o tempo inteiro exposto para fora, para receber e para doar, né, aos nossos irmãos, aos nossos amigos e aquela coisa toda. Então, quem faz mal está pagando e estará pagando de tempos em tempos, de tempos em tempos, de tempos em tempos. Só que tem algumas contas que essa pessoa vai pagar quando ela estiver um pouco mais madura para pagar, entende? Porque às vezes, gente, isso é complexo e tem casos e casos, né? Isso tem casos e casos, mas muitos desses casos, se você às vezes colocar a pessoa já para ela quitar já na lata assim, pode piorar toda a situação. Que a pessoa é puro ódio, vibra no puro ódio. Se às vezes ela já de cara tiver que pagar tudo, assim, primeiro que não tem como, porque é um débito, um karma terrível. Mas vai, que seja 10% assim na lata de tudo que ela fez o outro passar, pode não ser legal, porque pode ser que provoque ainda mais ira, ainda mais fúria, ainda mais ative ainda mais essas energias densas, mórbidas e deletérias, pode ativar ainda mais nela, e a pessoa, em vez de se melhorar, ela não se melhora. É por isso que Deus, toda vez que coloca uma aprovação para os seus filhos, ele coloca no lado também uma consolação, um consolo. Às vezes a criatura pode já começar mesmo apagando pelos seus débitos, pelos seus crimes, mas às vezes ela é inserida numa família que tem um pai e uma mãe que a ama profundamente. E o consolo é o pai e a mãe, que também tem neles a responsabilidade de instruir aquela criatura infeliz a ser um espírito melhor. Tudo isso existe, tudo isso acontece, coisas ainda desconhecidas por nós. Em níveis mais profundos, em níveis mais trabalhados, em camadas mais lá embaixo, mas tudo isso também existe, tudo isso também acontece. Então, quando a gente fala de se transformar pela renovação do nosso entendimento, também tem a ver com esse processo encarnatório que a gente está falando agora, sabe? À medida que o espírito adquire um entendimento maior, um entendimento mais vasto, ou seja, a partir do momento que ele ilumina a sua inconsciência com uma nova consciência, com uma consciência de verdade, de amor, de luz, a verdadeira consciência, a consciência espiritual. Quando a consciência espiritual finalmente brilha,
né? Sobre a consciência animal, o espírito adquire então nova luz, nova razão, um novo entendimento e um novo olhar para a realidade. E porque agora ele enxerga um novo panorama, ele sabe e ele se sente compelido, verdadeiramente incomodado por si mesmo, pelo seu próprio espírito, pela sua centelha a ser melhor, a agir melhor, porque uma vez que eu tive acesso a tudo isso, como que eu posso negligenciar tudo que eu sei? Agora que eu vi, agora que eu enxerguei que a realidade é o amor, que a realidade é a justiça, que a realidade é a fraternidade, como que agora, com todos esses conhecimentos, eu posso negligenciar tudo isso e agir de maneira equivocada, de maneira irresponsável e agir como se eu não soubesse o que eu sei? Muito difícil você bancar isso, né? O que acontece, gente, muitas vezes é um processo transitório. O espírito já adquiriu, já sabe, né? E às vezes pode ser que ele ainda dê algumas vaciladinhas, porque ele está num processo de transição. Essas vaciladinhas, elas podem acontecer num processo de vidas, de muitas vidas, né? Ou às vezes é uma coisa daquela encarnação mesmo, porque tem espíritos e espíritos. E é o que eu falei, a evolução não estagna, né? A evolução, estagna não, a evolução não retroage, né? Na forma perispiritual podemos sim retroagir e nos deformar drasticamente. Mas a nossa evolução, tudo aquilo que nós já acessamos, tudo aquilo que já conhecemos, aquilo não retroage. Às vezes fica estagnado, porque o espírito assim quis, ou por inúmeras as razões que isso poderia se dar, por preguiça ou por traumas. Muitos espíritos paralisam na evolução por traumas, porque eles estavam indo muito bem, mas aí eles se deparam com um trauma muito grande. E muitos dos traumas grandes que muitos espíritos passam é karma. É kármico. E aí, quando eles têm que passar pelo que ele fez o outro passar lá atrás, ele entra em choque, né? O outro até conseguiu perdoar, ou às vezes não, e ele, quando se vê tendo que quitar aquele karma, ele paralisa. Ele fica traumatizado, ele se sente humilhado, se sente odiado, se sente a última, sabe, a pior de todas as pessoas, e entra num processo de autopiedade, de autoindulgência, que deve ser fortemente combatido por todos nós que estamos num processo de evolução. Porque a gente não pode cair numa ideia de autopiedade para com a gente. Ai, tadinho de mim, coitado de mim, porque eu não tenho isso. Não, isso não é bom. Isso não é bom, isso não é legal, isso atravanca e isso atrai energias e companhias de mesma ordem que estarão do seu lado para te auxiliar a alcançar o seu fim. Qual que é o seu fim nessa situação? Sentir autopiedade, sentir pena de si mesmo, né? Defender a ideia de que você não pode, quando na verdade você muito pode. Você pode tanto que Deus está te mandando determinadas provas, porque você pode. Porque se você não tivesse já plena capacidade de transcender, né, de ultrapassar tudo isso, Deus, na infinito amor e misericórdia que Ele não teria colocado no seu caminho. Esteja certo disso. Se já chegou para você uma prova puxada para você, que podem ser de inúmeras naturezas, prova de paciência, prova de fé, sabe quando a vida financeira estagna, sabe quando às vezes você quer ter uma família e você não tem uma família, e todo mundo no seu redor está casado, está com filho, está com tudo isso, você vai se sentindo ficando para trás. É provação de paciência, provação de fé, provação de confiança e também uma grata oportunidade para você ter consigo mesmo momentos de mais amor, porque essa expectativa sempre por esse outro, por esse parceiro ou por essa parceira, também deve ser questionado em alguma medida. É claro que Deus não fez nenhuma criatura para ficar sozinha, é natural, é saudável namorar, se relacionar, bendito seja. Mas a gente observa que grande parte dos relacionamentos que nós temos aqui nessa realidade, nessa Matrix, são relacionamentos altamente questionáveis, onde impera ali um padrão consciencial, um padrão de entendimento sobre o homem e a mulher, ou sobre a mulher e a mulher, ou sobre o homem, sobre o relacionamento, sobre o sexo, sobre o matrimônio, sobre a criação de filhos, com um entendimento que impera ali
altamente descompensado, altamente equivocado. Casais que estão juntos parece muito mais como um consórcio entre eles, muitas das vezes de não estarem sozinhos, ou porque uma obrigação social, que meio que configurou uma obrigação social. Essa pessoa não pode ser solteira, né? A pessoa tá solteira, ela tá passando por alguma coisa. O que tá solteira? A pessoa, parece que é um crime ser solteiro, né? Então a pessoa às vezes parece que se consorcia ali com um parceiro ou uma parceira que tem a cabeça tão torta quanto a dela ou mais torta que a dela, e que ali a energia do progresso às vezes não consegue caminhar, porque ali existe uma toxicidade, ali existe um tipo de um padrão consciencial que se alimenta dos vícios, sabe? Dos vícios, das paixões, aquela coisa toda. Então, nem sempre um casal que está junto necessariamente está verdadeiramente junto e está verdadeiramente feliz. Então, muitas pessoas passam pela prova de estarem sozinhas ali, muitas vezes por um longo período. Às vezes é porque a pessoa quer, mas às vezes não, às vezes faz parte de um processo para a pessoa refletir, para a pessoa se conhecer, para a pessoa acessar outras áreas da sua vida. Porque as outras áreas da sua vida têm mais urgência de movimento do que a área sexual, do que a área relacional, propriamente falando ali, do romântica, né? Propriamente falando de uma área mais romântica. Então, até mesmo essa espera de um parceiro ou de uma parceira, de uma família, pode ser também muitas vezes kármica. Às vezes não é não, mas às vezes é. Muitas vezes não é e muitas vezes é. Você não tem que pensar assim, é kármico. Às vezes não é, às vezes você que não quer. Às vezes é por razões psicológicas, de você estar se impondo um fardo porque você quer se impor e você poderia estar super vivendo uma história de amor muito legal e você por questões suas, pessoais, às vezes com seu corpo, às vezes com seu pai, às vezes com a sua mãe, né, com a sua família, ali às vezes você acaba se colocando dentro de uma caverna interior e você acaba criando um tipo de um bloqueio mental, né, que acaba afastando as pessoas, né, porque tudo é mente, né, gente, tudo é mente. Às vezes você não vê o bloqueio, mas o bloqueio está criado. Às vezes você criou um campo em torno de você para atrair, né, esses olhares, para atrair a intenção ou o interesse do homem, o interesse da mulher, e às vezes a pessoa até se interessa por você, mas às vezes você cria um campo no entorno de você de proteção que afasta as tentativas e as intenções de pessoas que gostariam às vezes de se aproximar de você e acabam não se aproximando por conta disso. Então até isso acontece. Então nem sempre é porque é karma que eu tô pagando, um karma que eu fiz, fui uma mulher terrível, traí todos os homens, ou fui um homem que puxava a mulher pelo cabelo. Não, nem sempre. Nem sempre é sobre isso. Às vezes é uma questão sua que é bacana tratar na terapia, e aí com o devido tratamento terapêutico, essa área da sua vida começa a se desenrolar porque você se outorga o direito, porque você se permite viver, né? Se permite, né? Eu vi outro dia um terapeuta falando, achei bonito. Você se permite ser homem e você se permite finalmente ser mulher e atrair os opostos ou os iguais, né? Ou os iguais, que é uma igualdade mais física do que energética, né? Porque os polos sempre vão existir. Mesmo que sejam duas mulheres muito femininas, sempre vai ter um que tende um pouquinho mais para o masculino e o outro um pouquinho mais para o feminino, né? Então tudo isso também existe, tudo isso também acontece. Então, falando dessa questão, dessa renovação, desse ar fresco que devemos todos alcançar na medida, né, no devido tempo, no devido horário, eu gostaria de sugerir, indicar também e falar brevemente de uma série sul-coreana que eu comecei a assistir, um dorama que chama Hotel de Luna. Hotel del Luna. que fala, é muito legal, porque tem toda uma abordagem espiritualista,
lá, né, coreana, de um hotel que recebe almas que ainda não conseguiram, ainda não chegou no momento deles já irem para o além, né? Ainda não conseguiram. Então são almas que às vezes até são boas, mas ou não muito boas, né? Ou são almas que são más, que estão parando pela terra e que podem ficar ali o tempo, ali naquele hotel por um período, até que eles finalmente possam, né? Até que finalmente chegue o momento deles serem levados para o além e lá a vida seguir, reencarnar ou o que quer que seja, né? A série não aprofunda muito o que tem nesse além. Ela fala mais dos espíritos que estão condenados ou confinados a estarem por hora aqui na crosta, já desencarnados, porém aqui na crosta. E assim, eu não vou dar spoiler nem nada, mas a série conta a narrativa da dona desse hotel, que foi uma mulher que viveu num período ali mais antigo, mais medievo, e ela se envolveu com guerras, matou muita gente morreu por ela, aquela coisa toda, e ela era um espírito vingador, enfim, e ela foi condenada a ser dona do hotel. Ela era o espírito mais endividado daquele hotel como dona do hotel. Olha só para vocês verem. Nem sempre cargo, seja na terra, seja no plano astral inferior, nem sempre um cargo que te é dado, por mais belo que ele seja, ou ostentatório que ele possa ser, é sinônimo de prestígio espiritual, é sinônimo de evolução espiritual. É o que eu falei, muito do que a gente vê nessa realidade de pura ilusão é antes uma misericórdia infinita, imensurável de Deus, do que um mérito de quem está naquele cargo, né? Então, ela estava ali condenada, estava ali há mais de 1000 anos já, recebendo espírito, vendo os espíritos seguirem seu rumo e ela ali presa à terra, né? E vai mostrando que ela, justamente por conta disso, vai mostrando que ela, a série mostra que ela vai embotando, né? Vai embrutecendo mais o seu coração, a sua mente, de certo modo, mas aborda mais os aspectos emocionais dela. Ela vai se tornando cada vez uma mulher mais rígida, mais rigorosa, mais fria, mais calculista, né? E é muito interessante. Depois eu faço um vídeo falando só dessa série, vou dar um tempo para vocês consumirem. Mas enfim, então assim, é muito interessante porque fala sobre tudo isso. E depois a série traz, né, e isso eu não tenho problema falar porque isso fica claro desde o primeiro episódio, que existe um enviado pelo mago, que na verdade é uma maga, né, uma maga mulher, responsável por aquele espírito, pelo espírito da moça. Aliás, as 3 magas responsáveis por ela, querendo que esse espírito evolua. Olha para você ver como a espiritualidade está em tudo e sempre busca maneiras, formas de incentivar e de fortalecer o processo de progresso de todos nós. Nunca estamos sós e nunca estamos abandonados. Ela envia, né, um eleito, um escolhido, um homem, para auxiliá-la a se desprender do hotel, porque já era chegado o momento que ela tinha que caminhar. E tem até um momento que a maga fala assim, eu sei que ela é muito teimosa, então eu tô mandando uma ajudinha para ela. Mandei alguém para ajudá-la, porque eles perceberam que ela estava ali há 1000 anos e pouca coisa ela melhorou. Muito pelo contrário, talvez até em algum departamento tenha piorado, né? Em vez de ela se tornar uma pessoa mais cândida, mais assim, servir com mais amor, com mais entrega, não, ela extorquia dinheiro das famílias que estavam vivas e dos mortos, sabe? Em vez de se tornar uma pessoa melhor, deixa eu aqui cumprir a minha missão nesse hotel, me tornar uma pessoa melhor para conseguir logo seguir meu rumo pro além e minha vida seguir. Não, ela se deixou levar, ela não aceitou o que foi imposto a ela. Tanto que ela dizia que a maga prendeu ela, condenou ela ao hotel. E não é exatamente assim, aquilo era uma misericórdia para ela poder quitar os karmas, os débitos dela, que logo na primeira cena ela diz, quero encontrar esse hotel, porque quero deixar essa gente lá. Esse hotel que recebe, e ela diz, nem que eu vá morta, porque era um jeito que ela tinha com ela, que ela poderia quitar aquelas mortes, toda aquela desgraça que ela
causou na vida daqueles que morreram por ela e de outras tantas vidas. Então ela já era uma alma vingadora que já estava arrependida, infeliz, meio amargurada, só que em vez desses 1000 anos, desses séculos, em vez dela se sutilizar, se melhorar, não, mostra que ela vai se tornando uma pessoa amarga, né? E aí tem esse eleito que aparece na vida dela, um humano encarnado, que aparece para interagir com ela e que tem a missão de auxiliá-la, porque já chegou, passou da hora, tinha que ir, olha para você ver. Então, até na infinita misericórdia de Deus, né, a infinita misericórdia de Deus não tem limite, nem a sua infinita paciência, só que você tem que evoluir. A evolução é uma lei e Deus não pode ir contra as suas próprias leis. Então, tudo bem, filho, você vai no tempo que você quiser, só que Deus ele vai criar inúmeras situações, inúmeras circunstâncias que vão agilizar com anseio de, sabe, potencializar, dar uma agitada, uma estimulada, um punch no seu processo evolutivo, porque você não pode ficar assim, sabe, à mercê, a Deus dará. Tem muita gente aí que tá com essa energia entregue e não pode. Os agentes do karma que trabalham muito nesse processo de estimular ou de dar uma estagnadinha nessas energias descontroladas são os Exus e as pombagiras. Então você não pode nem estar muito acelerado e nem muito, sabe, hibernando, muito assim, a entrega à espera de um amanhã. E ela tava assim, sabe, como assim, conformada. Então, o conformismo, esse tipo de conformismo que meio que patrocina e incentiva a sua estagnação, não é bom. Uma coisa é um conformismo, uma ideia assim, olha, eu entendo que as coisas acontecem desse jeito e você se conforma com o que Deus está te dando. Isso é uma coisa, é um conformismo consciente, que não é nem conformismo, é uma aceitação. É diferente. Você aceita que as coisas são como são, mas você sabe que podem ser melhor e você trabalha para esse melhor. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se conformar, que você está ali condenado, se arrumar uma condenada, é isso. Tá bom demais, aqui tá bom, por que eu vou fazer? Para que eu vou ir além disso que eu tô indo? Não vou não, aqui tá bom, do jeito que tá ótimo. E aí você se prejudica, né? Aí você se prejudica e aí os magos, que são magas na verdade, trazem esse homem encarnado e tem todo ali um enredo muito interessante de vidas deles, ao que tudo sugere. E, ou seja, já era alguém que ela tinha uma conexão. Então, Deus sempre manda para nós pessoas, espíritos, que a gente pode conhecer de outras vidas ou não necessariamente. Mas é sempre alguém melhor que a gente, ou não, às vezes pior, tem casos e casos, né? Mas assim, grosso modo, sempre vai trazer pessoas ideais, vamos colocar assim, pessoas ideais que vão servir tal como uma luva para o nosso processo evolutivo e tenha a certeza, do mesmo jeito que você está, que aquela pessoa está auxiliando você a sair desse processo de estagnação, você também está auxiliando essa pessoa a crescer. Se é um espírito evoluído, como é o caso do que foi mandado para aquela menina, né, bem evoluído, isso é nítido, a diferença evolutiva deles, assim, salta aos olhos, desde a infância deles, salta aos olhos aquele processo evolutivo, ele vai crescer entendendo que ele tem que ser mais paciente, vai ter que ter mais indulgente com aquela pessoa que ele está ali para servir, para auxiliar no processo evolutivo, né? Então, um cresce com o outro de todo jeito. E você, que às vezes é um espírito, no caso dela, com o coração amarrado, embotado, aquela coisa toda, amargurado, o que você vai aprender é a amar, né? Uma vez eu vi um espírito falando, eu achei belíssimo, que o amor não é uma coisa que a gente aprende, sabe? O amor é uma coisa que a gente tem que receber primeiro para a gente saber dar. Mas o amor que a gente recebe, antes de tudo, é o amor de Deus, né? Homens e mulheres, né? O primeiro amor, o amor primeiro que a gente recebe, só que a gente não é consciente disso. A gente só não é lúcido, consciente desse amor. E por isso que Jesus diz, e tantos outros profetas disseram, gente, se tornem conscientes desse amor. Porque Deus os ama profundamente. Se vocês têm uma entidade dessa magnitude, que não existe histórico, é só um em todo o universo infinito.
Se uma entidade dessa, tão acima, tão à frente, tão tudo, vos ama com toda essa devoção, com toda essa dedicação, por que cargas d'água vocês não se amam, sendo que vocês já são profundamente amados, né? Então, a gente já é amado em primeira instância por Deus, mas a gente aqui vive um esforço, né, que não deveria ser, mas um esforço para se tornar conscientes, lúcidos desse amor. E quando nos tornamos finalmente conscientes desse amor, podemos finalmente manifestar esse amor. Foi o que aconteceu com Jesus, com Paulo de Tarso e tantos outros espíritos de altíssima envergadura espiritual. Eles despertaram, e quando eles puderam finalmente despertar a mente, a visão deles se abriu para o infinito, eles então souberam, sem dúvida, sem receio algum de contradição ou de loucura, de que eles eram profundamente amados, não só eles, como o ser mais santo que eles conheciam e o mais criminoso. E se havia um amor desse, direcionando, regendo todo o cosmos e todas as relações, todas as pessoas, todos os corpos físicos e espirituais e mentais, por que eu não amaria também? Se ele que é ele, que nem precisaria, se ele, que é o único poder que existe, todo poder provém dele, nenhum ser é poderoso, tudo provém dele, tudo é autorizado por ele, ele que manda, ele que desmanda, é uma única lei, a lei é dele. Se existe esse ser com esse poder, com essa magnitude, com essa generosidade, com essa humildade, com esse amor todo, por que eu não serei? Por que eu não amarei de igual modo meus irmãos? Se ele que é ele, essa pureza de ser, de inteligência, ama desse jeito o criminoso do mesmo jeito que ele ama o anjo, por que eu vou condenar o criminoso? E por que eu vou idolatrar o anjo? Se Deus ama igual o anjo e o criminoso, não faz sentido. Então eles se tornaram espíritos autônomos, espíritos integrados, espíritos autênticos, né? Nesse processo de maturarem a sua mente e a sua consciência, né? Então, a gente evolui à medida que nós adquirimos, alcançamos uma consciência mais avançada, né? E vamos entender assim, um entendimento, mas não só padrões mentais e padrões emocionais mais avançados. Quando a gente se despreende de um padrão, quando a gente se despreende de uma consciência emocional e de uma consciência mental materializada, animal, violenta, virulenta, tóxica, cancerígena, a gente se despreende disso e vai purificando e tratando tudo isso e adquirindo cada vez mais uma consciência mais sã, mais equilibrada, mais higienizada, mais sutil. E aí a gente começa a manifestar novos padrões, novas ideias, porque agora a gente enxerga o que a gente não enxergava antes, entende? Então, primeiro, é um processo que a gente vai sentindo, é um processo que a gente vai alcançando, que a gente vai buscando alcançar, não com a mente racional, mas com a mente espiritual, e aos poucos isso vai se tornando claro pra gente. Lembra, né? O conhecimento, uma forma de compreender, é o ato do pensamento do universal definindo o objeto a ser conhecido. Então você vai demonstrando esse interesse, vai trabalhando para conhecer, até que um dia você, sem se dar conta, você conhece. Como um boom, sabe? Um boom. Um dia você tá lá lavando uma louça, fazendo uma compra, conversando com alguém e boom, você fala, agora eu sei. E não existe dúvida, não existe obscurantismo de nenhuma natureza. É tudo certo, é tudo objetivo. Você sabe que você sabe. Você sabe que você sabe. Você finalmente conheceu. Foi te dado conhecer, sabe? Então, é isso. Então, esse é um filme, um dorama muito levinho, muito gostoso de se assistir, que traz muitas verdades, tá? Sobre a realidade do mundo espiritual. Existem algumas coisas, assim, que é mais a crença deles. Por exemplo, se você contrai muito débito, na outra vida você vai virar cachorro e porco.
não é bem assim que acontece. Se a gente fala no plano astral, se você continua com as imantações no mal e estagnado no mal, na vingança, você pode sim deteriorar o seu perispírito e o seu corpo espiritual pode chegar àquele padrão. Isso é verdade, mas quando você for encarnar, né, você já vai encarnar num corpo de ser humano, mas você pode vir numa realidade um pouco mais infeliz. E a série fala um pouco disso. Ela fala, por exemplo, de uma criança que atraía boa sorte para a criança. O estabelecimento era do pai e da mãe, mas a criança fez tanto bem na outra vida que ela trazia boa sorte. Ou seja, auxiliando na prosperidade dos pais, ela também teria uma vida próspera. Muitos espíritos evoluídos quando a mãe está para engravidar ou quando a mãe de fato engravida, começa a acontecer movimentações financeiras na vida do pai e da mãe. Nem sempre é mérito do pai e da mãe, é mérito do filho. É mérito do filho muitas vezes, porque o filho merece nascer numa realidade de opulência, numa realidade de prosperidade. E é um filho, uma filha que não vão se deixar seduzir pelas riquezas, não vão ficar zururu, serão humildes, entende? Que aí vai depender também da evolução do espírito, vai depender de casos e casos, né? E é um assunto que vai longe, enfim. Então, gente, por hoje é só, então brevemente. Então, cuidem de se transformar pela renovação de vossas mentes, de vosso entendimento e de vossas consciências. Como que a gente faz isso? Tendo a humildade de falar com Deus, questionar a Deus, né? Questionar a Deus de maneira humilde e sábia, que você gostaria de ter acesso a realidade daquelas palavras, a realidade daquela imagem, a realidade daqueles relacionamentos, a realidade de quem você é. Só que você precisa também atuar, né, de acordo com esse seu anseio. O que seria atuar de acordo com o seu anseio? Busque e peça. Busque e peça. Então não peça aí, espera de uma resposta. Não, vai fazendo. Para mim não faz sentido fazer o bem pelo bem. Mas faça mesmo assim, faça o bem pelo bem mesmo assim, faça, vai fazendo. Mas eu faço o bem querendo algo, vai fazendo. O que você tem que ter consigo é a consciência de que mesmo que você queira algo em troca, é que isso não é bom. Não é bom nem para você, nem para quem recebe. Então, você tem que reconhecer isso e falar, olha, eu sei que dizem, né? Não sei se é verdade, dizem, né? Que a gente não pode querer, mas eu tô querendo. Então, peço aí para alguém aí, para você que existe, não sei se existe. Peço aí para você que me ajude, me dê esse suporte para elevar essas energias, porque nesse momento eu tô querendo algo em troca, eu gostaria de fazer sem querer nada em troca. E aí as coisas vão acontecendo, até que chegará um dia que você, finalmente perceberá que você está fazendo de todo o coração. Até que um dia você finalmente perceberá que você já não tem mais aquela imperfeição. Até que um dia você finalmente perceberá que quando você faz com amor. E tendo na conta de importância e de carinho, né, ainda mais a necessidade daquele que recebe do que a sua. Você vai perceber que você vai estar se preocupando muito mais com o seu irmão, né? E o irmão aqui eu digo, nem sempre é o seu irmão, às vezes é um vizinho, um mendigo, o seu chefe, a sua colega de trabalho, a sua inimiga, o seu inimigo, o seu desafeto do passado. Você vai perceber que você, apesar de tudo aquilo, você se preocupa muito com que ele esteja bem. Você se preocupa muito que ele seja bem recebido, que ele esteja se sentindo o ser humano bem tratado, querido. E você vai fazer. Então, vai fazendo e vai solicitando, né? Faça e solicite, mas deixe ir. Não fica toda hora, não, nem precisa ser sempre. Mas se você sente necessidade de clamar sempre, clame. Você vai perceber que vai chegar uma hora que você vai sentir que essa necessidade de pedir sempre já não existe mais. Significa que as dúvidas já estão saindo de você. Entende? Significa que Deus já está atuando e que já não precisa mais pedir pelo que você já recebeu e às vezes só não está consciente que recebeu, ou que você está recebendo aos poucos e em breve você estará consciente de que aquilo que você pedia já se tornou uma realidade na sua vida. Entende? Seja uma cura, seja um relacionamento, né? Ou a cura de um relacionamento, né? Ou o que quer que seja,
tá bem? Então é isso, o nome do dorama é Hotel Del Luna, Del Luna, eu acho que é assim, tem na Netflix, muito interessante a narrativa, muito bonitinho, tá bom? E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.